Graça e paz, meu querido. Veja, é muito comum quando a gente vai falar sobre convertimento, sobre se converter, aí é muito comum a gente ouvir somente isso. Não, que fulano se converteu sobre o processo de conversão. Mas aí, a pergunta é, o que acontece? O que eu devo fazer? O que você deve fazer depois de se converter? O que cada um de nós devemos fazer? O que muda? O que vai fazer agora? Eu aceitei Jesus, eu já levantei minha mão, eu fui lá na frente, alguém orou por mim, tá, e agora? Muda o quê? Eu faço o quê? É interessante que a própria Bíblia nos fala sobre isso. Lá no livro de Colossenses, capítulo número 2, versículo 6. Veja, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificado nele, firmados na fé, como for ensinado, e transbordando de gratidão. Ou seja, já se converteu? Agora continua. Agora você vai fazer o quê? Criar raiz. Enraizados e edificados nele, firme na fé. Três coisas que ele vem falar para a gente. Três ou quatro, vamos ver. Primeira coisa que ele vem dizer, agora que você aceitou a primeira, continue. Aceitou? Amém. Agora continua. Paulo vem dizer. Depois ele vem dizer o quê? Enraizado, criar raiz, edificado, ficar firme. É a terceira vez, né? Firmados na fé, como forem ensinados. Ou seja, ele vem dizer esses passos para mim, para você, para cada um de nós. Estar enraizado, estar firme e continuar. Agora é interessante que Paulo vem dizer esse mesmo contraponto lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 22. Abra aí na tua Bíblia. Achou? Então vamos ler. Mas agora, vocês que foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Amém? Agora veja, aqui a gente vê essa palavra, ela tem falado sobre três pontos diferentes, sobre o passado, presente e futuro. Mas agora, ou em algumas traduções vem dizer agora, porém. Ela vem falar isso o quê? No passado. Agora, o que aconteceu no passado? Vocês foram libertos de pecados e foram transformados em servos de Deus. Isso já aconteceu. Eu e você já fomos libertos do pecado. Eu já me converti, você possivelmente já se converteu, cada um de nós já se convertemos. Eu e você, cada um de nós se convertemos. E aqui Paulo está falando justamente sobre isso. Agora, porém, vocês já foram libertos dos pecados e transformados em servos de Deus. Aí agora, o que acontece? O que muda? O que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Aí sim começa o papel do presente. Ele vem falar: tende o vosso fruto para a santificação. Ou seja, ele vem dizer: busque a santificação. Isso é um papel meu, isso é um papel teu, buscar essa santificação. Mas é importante entender o que é a tal santificação. O que é a santificação? Por exemplo, eu quero que você entenda que santificação não é você parar de pecar. Santificação é você entender o que é pecado e resistir a ele. Exemplo, Deus não quer que o pecado morra para você, que você morra para o pecado. Ele quer que o pecado justamente morra para você. Algo que você já deve ter ouvido eu falar várias vezes. Deus quer que o pecado morra para você. Ele quer que você saiba que o pecado existe, onde ele se encontra, o que ele está fazendo, é claro. Ele quer que você saiba disso tudo, mas que essa prática para você morra. Que você decida, que você escolha, não, eu não quero isso. Eu não aceito isso, eu não quero isso na minha vida. Quando você toma essa decisão de falar, eu não quero, eu não aceito, daí sim, você está tendo uma vida de santificação. A partir daí sim, você está dizendo não para o pecado, você está escolhendo viver a vontade de Deus. Você está escolhendo dizer não para o pecado e sim para Deus. Esse é o processo, esse é o começo de uma vida de santificação, onde há uma separação, onde você se separa para Deus, onde você tira teu momento para Deus, onde você tira um momento para orar em Deus, para buscar Deus, para estar com Deus. Esse é o processo da santificação. Ou seja, eu me converti e agora, o que eu faço?
vai buscar santificação, vai buscar morrer para o pecado, vai buscar que o pecado morra para você, principalmente que o pecado morra para você. E que você morra principalmente para o pecado. Saiba onde ele está, sabe o que ele está fazendo, mas não se mistura. Está entendendo? E esse é o processo de santificação. Onde você entende isso, as coisas ficam mais fáceis. E aqui o próprio livro de Romanos 8, 22, ele vem dizer o seguinte, ele está falando sobre o passado, libertados do pecado, aconteceu já. Nosso presente é o quê? Tende o vosso fruto para a santificação, ou seja, tende você uma busca para a santificação. É uma busca constante, é uma busca diária, todo dia uma busca diária, eu e você, uma busca diária todo dia. É igual a oração do Pai Nosso, eu costumo de dar esse exemplo aqui na igreja, né? O pão nosso de cada dia, ou seja, o pão de qual dia? O de hoje e o de amanhã. Tu vai ter que orar amanhã pedindo de novo, mas o de hoje tu vai pedir hoje. A santificação é a mesma coisa. Você se separa para Deus, você santifica para Deus hoje, e amanhã vai ter que fazer isso de novo, e depois de novo, e depois de novo, e de novo, e assim vai, meu querido. Mas a pergunta que eu quero fazer é: se eu e você, se cada um de nós fizer esse processo todo dia, sem procrastinar nenhum dia, sem deixar para lá nenhum dia, se eu e você conseguir focar, ser constante nisso, a que nível de profundidade em Deus nós já estaríamos? A gente olha um homem chamado Daniel, que tinha o costume já de fazer isso. O quê? Orar 3 vezes ao dia. Ele orava todo dia, 3 vezes ao dia. De repente, teve um decreto que impediu ele de orar 3 vezes ao dia. Ele parou com isso? Não. Ele foi jogado às covas dos leões. Foi. Mas a intimidade que ele tinha, a profundidade que ele tinha, o tirou de lá. Meu querido, eu quero que você entenda que uma vida de santificação, uma vida de profundidade com Deus, deixa você firme, enraizado e edificado na fé. E disso, essa é uma das principais dificuldades de um cristão, ser constante em Deus, ser constante na oração, ser constante na busca. E o próprio livro vem falar, ele falou do passado, falou do presente e vem falar. E por fim, o que vai acontecer? A vida eterna. O finalzinho aí de Romanos 8, 22 fala sobre isso. E por fim, a vida eterna. Amém? Agora, abra aí. Filipenses capítulo de número 1, versículo número 6. Agora vamos entender, perceber aqui algo diferente. Filipenses 1, versículo número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, entendemos aqui algo chamado as fases. Fases na minha vida, fases na sua vida, fases na vida de cada um de nós. Que esse processo eu vou explicar amanhã. Amém?